aula de hoje vamos falar de equação. Vamos lá para a definição de equação. A equação ela é uma sentença matemática que vai possuir uma igualdade e pelo menos uma incógnita. Ou seja, se tiver uma igualdade e uma incógnita, eu tenho uma sentença matemática que é a equação. Ou seja, eu vou ter uma expressão algébrica e uma igualdade. Se eu tiver uma expressão algébrica e uma igualdade, eu tenho uma equação. Vamos analisar o seguinte exemplo. Aqui eu tenho 7x mais 10, que é igual a zero. Isso aqui é uma equação? Vamos analisar. Aqui eu tenho uma incógnita, que é a incógnita x. E tem uma igualdade. Se eu tenho uma incógnita e eu tenho uma igualdade, então eu tenho o quê? Uma equação. Uma equação com o quê? Uma incógnita. Uma equação que envolve uma incógnita. Vamos analisar o próximo exemplo. Aqui eu tenho 5y menos 9, que é igual a 3y mais 1. Então, pela definição, diz que eu tenho que ter uma igualdade e pelo menos uma incógnita. Então, podemos analisar que aqui no primeiro membro eu tenho a incógnita y. Aqui no segundo membro eu tenho a incógnita y. Ou seja, eu tenho uma incógnita, que é a incógnita y, e eu tenho uma igualdade. Se eu tenho uma incógnita e uma igualdade, eu tenho uma equação. Então, ou seja, isso aqui é uma equação que envolve a incógnita y. Eu pergunto para vocês, 6 diferente de 6. Isso aqui é uma equação? Primeira coisa, eu tenho uma incógnita. Como podemos perceber, aqui eu não tenho uma incógnita. E eu tenho uma igualdade, o sinal que eu tenho aqui é de diferença. Ou seja, se eu não tenho incógnita, não tenho igualdade, isso aqui não está dentro da definição de equação. Ou seja, isso aqui não é uma equação. 6 diferente de 6. Ou seja, isso aqui não é uma equação. Ou seja, não é uma equação, pois não é uma sentença aberta e não tem igualdade. Se não tem uma sentença aberta que envolve a incógnita, que é a incógnita essa sentença aberta, e não tem igualdade, então eu posso dizer que ela não é uma equação. Vamos analisar o próximo exemplo. Olha só, aqui eu tenho 12 diferente de 6. Então, a pergunta que tem, isso aqui é uma equação? Para essa equação, eu tenho que ter uma incógnita e uma igualdade. Como podemos analisar que eu não tenho uma incógnita, ou seja, aqui não é uma sentença aberta, porque se tivesse uma incógnita, eu teria uma sentença aberta. E aqui eu tenho um sinal de diferente. Então, eu posso concluir que isso aqui não é 12 diferente de 6, não é uma equação, porque não tem incógnita e porque não tem o quê? Uma igualdade. Agora, no próximo item, eu vou ter uma situação problema onde eu tenho que identificar a equação. Então, por exemplo, vamos lá. Qual é o número? Então, ou seja, um número. Eu sei que número é esse? Eu não sei. Então, eu vou representar ele por uma incógnita. Neste caso, eu vou representar pela incógnita x. Adicionado com 10 é igual ao seu dobro. Ou seja, o dobro vai ser 2 vezes o número que eu não conheço. Nesse caso, eu chamei de x. Então, vai ficar 2 vezes o x, o dobro de x. Montando a minha
equação, eu vou ter um número que adicionado com 10 é igual o dobro desse número. Então, vai ficar o dobro de x. Ou seja, aqui eu tenho uma equação. Ou seja, uma equação que envolve a incógnita, uma incógnita x, envolve uma igualdade. Pessoal, até a próxima aula.